Olá, meninos e meninas aí do primeiro ano, como é que vocês estão nesse momento aí de isolamento social? Espero que bem, né? Na medida do possível, mas vamos retomar aí nossas atividades de geografia e começar nada mais, nada menos do que um assuntozinho novo, né? Lá do capítulo 4. Então, pega o livrozinho de vocês, pega o caderno para a gente fazer as anotações, tá? O capítulo 4 vai falar sobre a geologia e geomorfologia. O que é isso? A gente vai estudar aí sobre a estrutura, né, geológica da Terra, as formas de relevo, alguns tipos de rocha, os minerais, né, que são formados aí em determinados locais aí do planeta Terra. Beleza? Mas para isso, para a gente começar a entender toda essa questão de geologia e geomorfologia, a gente tem que saber a estrutura aí do planeta Terra, tá? Coloca aí, Amizadai, a imagem. Pronto. Essa imagem aí é bem parecida com a imagem que vocês têm no livro de vocês, certo? Falando sobre a estrutura interna da Terra. Basicamente, é isso. Ela é formada pela crosta, né? A crosta terrestre, que é a camada mais externa, né, da Terra. E essa crosta terrestre ela é dividida em duas. A gente vai ter a crosta continental, onde é que fica aí o relevo mesmo, que é formada basicamente por granito. É uma rocha, é um tipo de rocha aí mais pesado, né? E a crosta oceânica, né? Que é aquele relevozinho, aquela crosta ali terrestre que fica ali no oceano, né? E ela é, por ser mais densa, por ser mais maleável, ela é predominante aí de basalto, certo? Abaixo da crosta terrestre, a gente vai ter aí o manto superior e o manto inferior. E é dentro desse manto onde fica aí o magma, tá bom? E abaixo do magma a gente vai ter um núcleo, também que é subdividido, o núcleo externo e o núcleo interno. E a litosfera, a gente fala muito, quando a gente vai falar em geologia, em geomorfologia, a gente fala muito sobre litosfera. Onde é que fica essa litosfera? Gente, ó, a litosfera, ela pega toda a crosta terrestre, tanto a parte continental como a parte oceânica, e a parte do manto superior, tá bom? Então, a litosfera ela é formada por toda a crosta terrestre e boa parte aqui do manto, ou seja, o manto superior. É formada, então, a litosfera. Para a gente entender aí também melhor as transformações, né, que ocorrem aí no planeta, a gente vai falar sobre a escala geológica ou a geocronologia, que é o tempo aí cronológico das transformações aí da Terra. A gente sabe que a Terra ela tem aí 4,5 bilhões de anos. Bem novinha, né? Essa Terra, 4,5 bilhões de anos. Então é muito tempo, né? É muito tempo, são muitos anos, né? Bilhões de anos aí para serem estudados, né? Feito pesquisas e tudo mais. Então, para a gente organizar essa escala geológica, né, ou a geocronologia, a gente transformou cada etapa dessas transformações aí em eras, tá? A gente também estuda muito essas eras lá no campo da biologia, né, da botânica. Só que lá na biologia vai retratar as transformações aí dos seres vivos. Aqui na nossa geografia a gente vai estudar mais a questão geológica mesmo, dos solos, das rochas que sofreram transformações durante esses bilhões aí de anos, tá bom? Então aqui tem as principais eras, tá? Pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Vale lembrar que quando a gente fala em eras, a gente vai levar em consideração, ó, o tempo da cima, a era de baixo para cima, de baixo a mais antiga e subindo vai chegando até a era mais recente, beleza? Então a gente tem aqui a primeira era. Lá na página 112 do livro de vocês,
Tem uma tabelazinha que tá aí bem bonitinho para vocês, só no jeito de estudar as eras e suas características, tá bom? Tem uma tabelinhazinha falando da escala geológica, falando sobre aí as características aí da era pré-cambriana, que essa era aí foi caracterizada pela formação das rochas mais antigas, né? E dando resultado aí as rochas magmáticas, tá? Formação de escudos cristalinos, que é um tipo de estrutura geológica que a gente vai estudar mais na frente. E formação também de minerais metálicos, ouro, cobre, ferro. Então aí ela foi constituída aí nesse período aí chamado pré-cambriano, ou arqueozoico, e também chamado de proterozoico. Mais acima, a gente vai ter aí o paleozoico, né? A era paleozoica. O que caracterizou aí essa era? Desenvolvimento do processo de sedimentação e formação de bacias sedimentares e formação de jazidas carboníferas. Então, foi nessa era aí que começa a surgir as bacias sedimentares. Também é um outro tipo de estrutura geológica que a gente vai aprender mais sobre elas daqui a pouco. Mais acima, como eu disse, quanto mais acima está, a gente vai chegando mais no período, na era mais recente. Temos a era mesozoica, né, que é a era aí dos dinossauros, lá na galera da biologia. Só que aqui para a geografia, para a geologia, vai ser o quê? Caracterizada pela intensa atividade vulcânica, né? Então vai ter muito vulcanismo nessa era. Início da separação dos continentes, ou seja, a gente vai ter aí o aumento dos movimentos das placas tectônicas, formação do petróleo, olha aí, petróleo lá na era mesozoica, e formação das bacias sedimentares, que já começou a ser formada ali no período paleozoico e continuou ainda a sua formação aqui na era mesozoica. E a mais recente de todas aí é a era cenozoica, né? Que é a era aí que a gente surgiu, né? O surgimento aí do homem. Foi nessa época, nessa era aí que aí foi formada aí as cordilheiras, né? Que são os conjuntos de montanhas. Cordilheira do Himalaia, dos Alpes, dos Andes, né? Que foi transformado, né? Formado durante aí essa era cenozoica, que também é chamado de dobramentos modernos, que é outro tipo de estrutura geológica que a gente vai ver mais na frente. Então, bora lá. Falei muito de estrutura geológica, né? Isso, toda hora falando de estrutura geológica. Então, a gente vai aí saber o que é essa estrutura geológica. Estrutura geológica, gente, é o que vai suportar, dar base para o relevo. O que é o relevo? O relevo é aquilo que a gente vê, né, lá na paisagem, né, na paisagem natural. É um morro, é um planalto, é uma planície, a gente está vendo, né, este relevo. Só que a estrutura geológica ela vai estar abaixo desse relevo, é o que vai ser a base aí desse relevo, certo? E existem 3 tipos de estruturas geológicas. Professora, no mundo todo? No planeta Terra, pelo menos, vai ter só esses 3 tipos de estrutura geológica. Sendo que 2 a gente encontra no Brasil. Que é os dobramentos modernos, a gente não encontra aqui no nosso país. Mas vamos embora lá. Estrutura geológica. Primeiro, crátons. São isso, que são os crátos, né? É um tipo de estrutura geológica. A gente encontra no Brasil, encontramos principalmente ali na região sul, tá? É do período pré-cambriano. Se eu sei que é do período da era, né? Da era pré-cambriana, eu já deduzo que é um tipo de estrutura geológica bastante antiga, né? Então, aí, mais de 3 bilhões de anos atrás, tá? Dentro dos crátons, dessa estrutura geológica, a gente vai ter 2 subdivisões, certo? Que são chamados escudo cristalino e as plataformas, tá? No livro de vocês também tem falando sobre esses 2 tipos aí de crátons, né? De estrutura que a gente encontra dentro dos crátons. Mas o que são escudo cristalino?
O escudo, o que é um escudo? Não é algo que a gente se protege, né? O povo se protege nas guerras, tem um escudo, né, Amisadai? Não é o escudo que tem? Pois é. Então, esse escudo cristalino vai proteger essa estrutura que está acima, que é o relevo, tá? Então, é uma formação mais antiga, a gente já sabe que o cráton é do pré-cambriano, então, óbvio que vai ser mais antiga. As rochas aí provenientes aí do resfriamento do magma, que a gente dá o nome de rochas magmáticas, tá? Muito desgastado, imagine aí, um solo, uma estrutura geológica de 3 bilhões, 4 bilhões de anos atrás, tanta transformação, erosão, intemperismo que esse lugar, que esse ambiente, né, sofreu. Então, ela é bastante desgastada, não é uma estrutura com espessura grossa, né? E os minerais que a gente encontra? Professor, então quer dizer que lá no escudo cristalino eu vou sempre encontrar esses tipos de minerais metálicos, como ouro, cobre, ferro? Não. Predominantemente, a gente pode sim encontrar, mas não é sempre que iremos encontrar o cobre, o ferro e o ouro dentro aí desse escudo cristalino, beleza? E o outro aí, dentro dos crátons, é a plataforma, né? A plataforma tem todas essas características do escudo cristalino, só que ela é mais rebaixada, tá? Ela fica no espaço, ela fica mais abaixo aí do escudo cristalino, que esses dois formam aí os crátons, beleza? Então a gente está aí falando sobre as estruturas geológicas. Como eu falei, existem 3 estruturas geológicas, tá? No planeta Terra. 2 a gente encontra aqui no Brasil e uma a gente não encontra. A gente já falou sobre os crátons, não é isso? Que é formado aí pelo escudo cristalino e a plataforma. E a outro tipo de estrutura geológica são as bacias sedimentares. Por que bacia sedimentar? Porque sim, parece uma bacia. Tem uma bacia, tapauézinho que tu tem em tua casa? Então, a forma é bem parecida. Tem as áreas mais altas e as áreas aí mais baixas dessa estrutura geológica, tá bom? E qual era a era, né, que ela foi aí formada? As bacias sedimentares, elas foram formadas aí desde a era paleozoica, mesozoica e até hoje, né? Nessa era que mais recente, que é a era cenozoica. Ela é formada, ela é transformada, certo? E as bacias sedimentares, elas dão origem aí a um tipo de rocha, que são as rochas sedimentares, né? Então fica muito fácil a gente saber, né? Bacias sedimentares dão origem às rochas sedimentares. Por que sedimentares? Porque como ela é uma forma de uma bacia, né? Ela recebe bastante sedimentos. E esses sedimentos, como se fosse uma bacia, não é isso? Esses sedimentos aí, ó, ficam aí lá embaixo, né? Bem embaixo da sua estrutura geológica. Esses sedimentos vêm da onde? Da erosão ou intemperismo aí desse relevo mais acima. Então, o intemperismo pode ser o físico, o químico, a erosão através da chuva, né, da água da chuva, ou um rio que passa e leva esses sedimentos. E ao decorrer desses milhões e milhões de anos, né, vai formando camadas nessas bacias sedimentares por conta desses sedimentos, por conta da erosão, por conta do intemperismo, e vai formando aí essas bacias sedimentares e as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas têm um aspecto bem quando você pega, esfarela assim na mão. É o caso da argila, da areia, do arenito, né? Que são vários sedimentozinhos. Quando você pega aí, ó, esfarela aí na sua mão, é o tipo aí de rocha aí sedimentar, tá? E é nessa bacia sedimentar que é origem, né? Que começa aí a produção, né? Do petróleo e do carvão mineral. Por conta de vários sedimentos ao decorrer desses milhões de anos, passando por cada sedimento, sempre vai ter algum tipo aí de
de fóssil, um animal morto, a própria plantação, ela começa aí a morrer, né, a folha, a folhagem, e tudo isso aí compactado há milhões e milhões de anos que formam aí o petróleo ou o carvão mineral. Por isso que é muito difícil, né, a gente está encontrando petróleo. Não tem como fazer petróleo de um dia para a noite. É um processo que leva milhões e milhões de anos. Por isso aí a gente encontra aí nessas bacias sedimentares, que é a compactação aí de vários sedimentos, né, que transformam aí nesse tipo de estrutura geológica. Encontramos no Brasil? Sim, encontramos no Brasil. Tanto os cratons como as bacias sedimentares a gente encontra no Brasil. A gente só não vai encontrar no Brasil os dobramentos modernos, né, porque os dobramentos modernos foram originários aí no final do Mesozoico e da era Cenozoica, tá? E esses dobramentos modernos, eles são caracterizados pelos movimentos aí das placas tectônicas, tá? Como assim? Esses movimentos aí, né, das placas tectônicas, tanto os movimentos verticais, como os horizontais, né, eles ocorrem principalmente nas bordas das placas tectônicas. E aqui no Brasil, a gente está em cima de uma placa tectônica. Então, a gente está no meio de uma placa tectônica. Então, por isso que no Brasil, a gente não vai encontrar esses dobramentos modernos. Por quê? É nessas bordas dessas placas que ocorrem aí vulcanismo ou terremotos, tremores, né, que são os abalos sísmicos, e a questão do choque das placas tectônicas, que a gente chama de orogênese, certo? Então, vai ocorrer nas bordas. E no Brasil, a gente não tem esses tipos de abalos por conta da gente estar, né, em cima de uma placa, né, que é a placa sul-americana, certo? E, através desses choques, desses movimentos, né, dessas placas tectônicas, que vai dar origem aí às cadeias de montanhas, que a gente chama aí de dobramentos modernos, tá? A gente vai encontrar aqui na América Latina a cordilheira ali dos Andes, né? A gente vai ter o Himalaia, a gente vai ter os Alpes suíços, são aí as principais cadeias de montanhas que a gente encontra aqui no planeta, tá? Fechou a estrutura geológica, então a gente já sabe, são 3: crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos, tá? Agora a gente vai falar sobre as formas de relevo. Essa estrutura geológica, como eu falei, ela fica abaixo do relevo. Ela dá a base, ela é a base do relevo, que o relevo a gente consegue ver aí na paisagem. Já as formas de relevo, a gente vai ter os agentes modeladores do relevo. A gente tem aí, tem morro, tem montanha, tem vales, planícies, planaltos, cada um com sua característica física, né, diferenciada. E o que vai diferenciar essas características aí são os agentes, que a gente chama de agentes internos ou endógenos e agentes externos ou exógenos, tá bom? O que são os agentes internos? Internos de dentro para fora, tá? A gente vai ter o tectonismo, né, que é esse choque de placas tectônicas, os abalos sísmicos, que são os tremores, que a gente tem aí principalmente nas bordas, né, das placas tectônicas, e o vulcanismo, que é através da atividade do vulcão, tá? Lembrando que a gente fala vulcanismo, vulcão, mas o vulcão faz parte do vulcanismo, desse processo aí que é chamado de vulcanismo, tá bom? Então, esses aqui são os agentes internos, que eles vão transformar, modelar aí o relevo, tá? E os agentes externos, então, externos de fora, não é isso? São agentes que vão modelar esse relevo de fora, né? Que a gente vai ter o intemperismo, que a gente pode ter o intemperismo físico ou o intemperismo químico. O intemperismo físico é quando a rocha, né, ela sofre uma pressão de temperatura, ou
que ela pode chegar a se quebrar por conta dessa temperatura. Se é muito alta, ela pode se quebrar. Se for muito alta, ela pode se reerguer um pouquinho, rebaixar um pouquinho, por conta da pressão também, tá? O intemperismo químico é o que vai mudar aí a química daquela rocha, daquela estrutura ali. Pode ser um lugar que tem uma umidade de ar muito alta. Aquela rocha, aquele lugar ali é bem úmido. Então, pode mudar aquela estrutura química da rocha, pode esfarelar, ou ela pode ficar mais rígida. Então, são esses dois tipos aí de intemperismo. E a erosão é o quê? É o movimento aí, é o desfarelamento, vamos dizer assim, dessa rocha. Tá? A gente confunde, muitos alunos confundem aí o intemperismo com erosão. O intemperismo ele vai mexer de fato com a estrutura da rocha. Pode se quebrar ou não, deixar ela mais arredondada ou não. Já a erosão vai ser o quê? O desfarelamento aí, né, dessa rocha. E a gente tem vários tipos de erosão causados pela chuva, né, que é a erosão pluvial. Causada pela chuva, desce aí a água da chuva, bate na rocha e essa água vai desgastando aquela rocha ali e retirando os sedimentos dela. Tem também a erosão fluvial, que é a erosão aí causada pelos rios, né, pela correnteza que vai escavando aquela rocha e retirando seus sedimentos, tá bom? E a erosão também eólica, através do vento. A gente vê muito aí imagens aí na internet, as paisagens naturais, várias formas aí de relevo causada aí pela erosão do vento, né? E agora a gente vai ver aí as principais formas de relevo, que cada agente desse transforma aí em uma forma, dá uma forma aí para este relevo. E a gente vai ter a primeira, as montanhas, né? Para ser considerado montanha, tem que ter 3.000 metros de altitude. Aqui no Brasil não tem. Lembrando que as montanhas, elas são dobramentos modernos, lembram? Dobramentos modernos que dão origem às cadeias de montanhas, né? Que são conhecidas como cordilheiras. A gente vai ter aí os planaltos, né? Isso tem, tá mostrando aí a figura aí dos planaltos. Tem no livro de vocês também as figuras das formas de relevo, tá? Tem os planaltos, como o próprio nome diz, planaltos, altos, ou seja, são planos altos, né? Tem uma maior altitude e são bem planos, como vocês podem observar aí na figura. Eles têm aí 300 metros, né, de altitude, pode variar, né, aí 300 metros de altitude, então ele é um relevo mais alto, mas no seu topo ele é bem plano, tá? Por isso, planaltos. Outra forma de relevo, a gente vai ter as planícies, tá? Mostrando aí a figura aí para vocês sobre o que é uma planície, que são baixas altitudes, então é um relevo mais baixo, né, de menos 300 metros abaixo aí do nível, né? Quer dizer, as planícies ficam aí no nível ali do mar, bem próximo aí a algum corpo hídrico, né? Um rio ou o próprio mar. Então, a planície ela é bem mais baixa e também plana, né? Não tem muitas ondulações aí no seu relevo, né? Na sua forma aí de relevo. Já as depressões, né? As depressões também é uma forma de relevo e ela varia. A gente vai ter as depressões relativas e as depressões absolutas, tá? As depressões relativas são aquela forma de relevo que está sempre abaixo dos seus vizinhos. Tem ali os relevos, né? Ou tem um planalto, ou tem uma montanha ali. E a depressão ela vai ser aquela estrutura ali, aquela forma de relevo mais baixa, né? Já a depressão absoluta, que eu coloquei como exemplo aí o Mar Morto, é a depressão abaixo do nível do mar, certo? Fica bem abaixo
do nível do mar, por isso é chamada de depressão aí absoluta. Meninos do primeiro ano, vou deixar um presentinho para vocês, tá? Atividadezinha lá nos conceituais, e os conceituais e os contextualizados. Vocês fazem essa atividade, só o gabarito, tá? Dessas duas atividades aí. E na próxima semana a gente vai corrigir, tá bom? Abraço a todos.